prazer enorme estar aqui e hoje nós vamos estar falando no nosso canal sobre as novas formas de capital. No entanto, nós vamos estar tratando mais especificamente hoje de uma forma de capital que é o capital humano. E nós vimos que quando nós falamos de capital humano, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: o que você sabe? E quais são as dimensões do capital humano? A primeira dimensão do capital humano que eu queria trazer hoje para você aqui é a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento é uma dimensão essencial no capital humano. Aliás, a sabedoria sempre foi discutida na filosofia, na religião, e uma marca da cultura ocidental e da cultura oriental, com expressões de conhecimentos diferentes. No entanto, hoje, a sabedoria é um diferencial competitivo e uma dimensão do novo capital. E o que seria a sabedoria? A sabedoria é a aplicação do conhecimento no cotidiano da sua vida. A sabedoria é a aplicação do conhecimento para lidar com os conflitos e com as complexidades que todo dia eu e você vivemos. Portanto, é importante a gente ter sabedoria e conhecimento. O conhecimento a gente adquire dos livros, das formações, das universidades, dos mestres. A sabedoria a gente aprende com a vida, aplicando o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. É por isso que uma das expressões que vem ganhando cada vez mais importância é a lifelong learning. E o que é lifelong learning? Hoje, no século XXI, nesse tempo VUCA, nesse tempo volátil, nesse tempo incerto, nesse tempo complexo e marcadamente ambíguo, nós temos que entender que a aprendizagem se dá ao longo de toda uma vida. Ao contrário de décadas atrás, onde a aprendizagem, a formação profissional estava restrito basicamente a um período da sua vida, dentro de uma perspectiva linear, ele entrava na universidade, saía da universidade, entrava no mercado do trabalho e praticamente parava de estudar. Dentro de um tempo onde a cosmologia linear dominava, imperava nas relações, na maneira de enxergar o mundo, parece-me que também a própria formação profissional era vista a partir de uma perspectiva linear, onde tinha início, meio e fim. Hoje, no entanto, nós sabemos que a formação de um profissional deve se dar ao longo de toda a vida. Nessa razão que uma das grandes preocupações do Fórum Econômico Mundial, que nos coloca diante de uma necessidade de termos um aprendizado a vida toda, no desejo de não apenas preparar as novas gerações, mas sobretudo de adaptar os trabalhadores e os profissionais atuais. Portanto, nós precisamos de aprender a vida toda. Como está a sua vida? Uma formação, um mestrado, um doutorado ou formações não tão formais são importantes. Portanto, eu quero desafiar você a desenvolver uma capacidade de aprendizagem contínua, lifelong learning. Mas não só isso. No século XXI, nós precisamos também de ter uma flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva seria, então, uma outra dimensão do capital humano. Flexibilidade cognitiva é pensar a partir de múltiplas percepções. Voltando aqui, é pensar dentro e fora da caixa. A flexibilidade cognitiva nos dá uma vantagem competitiva muito grande. 6 ou 9? São os dois. Nós precisamos aprender a pensar de um metaponto de vista, e isso só é possível a partir da flexibilidade cognitiva. Não é sem razão que o Fórum Econômico Mundial instituiu a resolução de problemas complexos como a competência crítica mais importante do século XXI. Uma outra dimensão fundamental dessa nova era é a capacidade de negociar. A negociação se tornou-se também
uma das competências críticas mais importantes. E quando falamos de negociação, nós estamos falando da vida, nós estamos falando da relação que constrói nosso mundo, não apenas das grandes questões que mantêm o mundo negocial em movimento. Mas negociar é relacionar-se melhor com os filhos. Negociar nada mais é do que a arte de comunicar-se melhor, de interagir e de construir o mundo a partir das trocas. Por isso a negociação se constitui uma dimensão fundamental no século XXI. Eu quero desafiar você a desenvolver novas formas de capital. Especialmente hoje estamos tratando do capital humano. Uma outra dimensão do capital humano fundamental é o caráter. O caráter, que antes era algo que deveria estar mais dentro dos redutos da dinâmica familiar, hoje mais do que em qualquer outro tempo, o caráter é algo essencial e fundamental. A transparência tornou-se um diferencial competitivo, não apenas na vida do profissional, mas na vida também das grandes empresas. Daí a Glassdoor, onde as empresas têm que ser muito mais transparentes. A era VUCA exige que as relações sejam mais transparentes, que as políticas públicas sejam mais transparentes, que os planos de governo sejam mais transparentes, que a relação entre patrões e empregados sejam mais transparentes, que as relações conjugais sejam mais transparentes, que as relações entre os amigos sejam mais transparentes e mais autênticas. A nova geração, o novo século, a nova era demanda transparência, e transparência é caráter. Apenas para deixar aqui registrado, a psicologia positiva, através do estudo entre vários pesquisadores, especialmente psicólogos, identificou 6 virtudes de caráter básicas e fundamentais que eu gostaria de deixar registrado aqui para você. A primeira forma e expressão virtuosa no comportamento capaz de gerar felicidade, sustentabilidade econômica e prosperidade, tanto no indivíduo, como numa comunidade, como numa sociedade, como numa empresa, seria a coragem. Você precisa ter coragem. A segunda seria a temperança. Temperança significa perdoar, ter compaixão, saber se autorregular. A terceira seria a justiça, que se contrapõe à humanidade. A quarta seria sabedoria e conhecimento, que se contrapõe à transcendência. Se você prestar atenção, você vai ver que a coragem se contrapõe à temperança. O que adianta eu ter temperança, ser gentil, delicado, cheio de compaixão, se eu não tiver perseverança, coragem, vitalidade? Mas o que adianta eu ter coragem se eu não tenho temperança? Isso pode ser uma imbecilidade. O que adianta eu ter vitalidade e não ter autocontrole? O que adianta eu ter transcendência, ter fé, espiritualidade, mas não ter conhecimento? Eu posso ser um fundamentalista, um fanático. E o que adianta eu ter conhecimento e sabedoria e não ter espiritualidade e fé? Eu me torno materialista. E o século XXI não há espaço mais para o materialismo filosófico, dado que a transcendência é um traço da nossa humanidade. E o que adianta eu ter justiça se não tiver humanidade, amor? Eu me torno um justiceiro. Mas o que adianta eu ter um amor se eu não tiver justiça? O meu amor é fraco. Aí está então a dialógica das virtudes. Mais uma vez, é um convite para pensarmos dentro e fora da caixa. Vou ficando por aqui. Um forte abraço carinhoso em você. E eu quero estimular a você ter e desenvolver essa nova forma de capital. Um forte abraço carinhoso e até o próximo programa. Até lá. Nos vemos.